Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, nosso estudo dentro do nosso Evangelho no Lar. Hoje nós vamos tratar sobre o Consolador Prometido, que foi divulgado por Jesus, né? Jesus acabou trazendo uma boa nova, na boa nova, que haveria ainda a vinda de um Consolador prometido. E é sobre ele que nós vamos conversar na noite de hoje. Quem seria esse Consolador? Seria um outro ser, um espírito que viesse dar continuidade nesse trabalho de Jesus? Quem que seria esse Consolador? Boa noite, Eigiba, boa noite, Ilane Soledad, boa noite, Zana Vasque. Sejam todos bem-vindos. No nosso estudo, então, vamos hoje tratar do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, itens 3 e 4, o Consolador Prometido, e vamos dar uma pincelada por cima no item número 5, que é o Advento do Espírito da Verdade. Então vamos nos preparar aí para fazer a nossa preparação, a nossa subida vibratória, nossa conexão com a espiritualidade. Então eu convido a todos para que nesse momento possam fechar os seus olhos, sentar-se confortavelmente onde estiverem, uma postura agradável, e que nesse momento nós possamos elevar os nossos pensamentos para a espiritualidade, acalmando o nosso coração, respirando tranquilamente, nos desligando da matéria, e assim nós vamos nos conectando aos espíritos amigos presentes, vamos sentindo a sua presença, a sua chegada, agradecendo aos nossos mentores individuais por estarem conosco desde longa data, nos proteger, nos inspirar, nos ajudando na escolha dos melhores caminhos, nas melhores ideias. Vamos nos levando um pouco mais, nos conectando aos mentores do nosso lar, da nossa casa, agradecendo pela preparação do ambiente, permitindo que nós estivéssemos aqui nesse momento reunidos, que esses nossos mentores, que essas nossas casas possam se conectar em vibrações, em energias positivas, agradecendo a presença dos irmãos auxiliares e responsáveis desse trabalho, no perfil Terceira Revelação, nos ajudando no estudo, nos direcionamentos. E assim nós vamos nos ligando às equipes responsáveis pela limpeza, proteção e higienização das nossas casas. Vamos nos ligando aos índios Itaporãs, os Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, que vão passando por todos os ambientes, desde a entrada das nossas casas, passando por salas, cozinhas, quartos, banheiros, higienizando todos os ambientes, retirando energias negativas, formas pensamentos, miasmas, queimando tudo com suas ervas, seus incensos, possam ir purificando todos os ambientes. E assim nós vemos a nossa casa mais limpa, mais higienizada, e nos ligamos a Ricardo pedindo que deixe um ou mais de seus cruzados à porta de nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade ao longo dessa semana, que ele só permita entrar aquilo que fará autorizado pelo Pai. Nossa casa vista de fora está envolvida, protegida por uma cúpula. No topo um farol onde a espiritualidade possa vir, que naquele ambiente está sendo realizado neste momento o Evangelho no Lar. Possa trazer os irmãos mais necessitados do aprendizado, do estudo.
Nos ligamos às demais fraternidades do espaço, a Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo e tantos outros. E vamos nos conectando aos nossos irmãos, os apóstolos, os primeiros cristãos, irmãos dedicados em levar a transmitir a boa nova do Mestre para todos os cantos possíveis, de forma que hoje estivéssemos aqui estudando em nome de Jesus. Gratos a esses trabalhadores, os primeiros trabalhadores do Cristo, a Paulo, Maria de Magdala, irmãos exemplos em sua transformação, em sua reforma moral. Agradecemos a esses queridos e vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, sentindo a sua presença, o seu carinho, o seu calor de mãe, o seu abraço, o seu aconchego. Sentindo toda a sua ternura, nós vamos nos ligando ao nosso Mestre, Irmão Jesus, agradecidos por estarmos aqui reunidos em seu nome. Contamos com a sua presença no Evangelho desta noite. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos aqui mais este dia, com saúde, gratos pelas oportunidades, por termos os nossos trabalhos, por termos saúde. E assim, agradecidos por todas essas oportunidades, por estarmos aqui. Agradecemos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. E assim damos por iniciado o Evangelho da nossa noite. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram ao longo da prece. Espero que todos estejam bem. Hoje, então, como eu disse na introdução, nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Nós falamos sobre o jugo leve na semana passada e nessa semana nós vamos trabalhar em cima do Consolador prometido. Quem seria esse Consolador prometido dito por Jesus que viria para dar continuidade no seu trabalho, nos seus exemplos, nos seus ensinamentos? É sobre isso que nós vamos tratar na noite de hoje. Então, quem quiser a sua aguinha fluidificada, a minha está ali no cantinho, ó. Aguinha fluidificada no jeito. Quem quiser pode pegar para depois nós fazermos as vibrações, as fluidificações dessas águas. E antes de dar início, eu queria dizer que estou muito feliz que finalmente completei as minhas obras de Kardec, o meu Pentateuco. Esse livrinho verdinho aqui que está aqui em cima, eu postei aí nos stories inclusive, é a versão da Gênese, não adulterada. Para quem não sabe, a Gênese, a primeira edição dela é a única que foi feita por Kardec. As segundas, terceiras, quartas e quintas, se não me engano, edições foram feitas posteriormente a Kardec. Elas contêm alterações feitas por pessoas que deram continuidade no Espiritismo na época. E foi feito um estudo de algumas pessoas e elas detectaram que existem alterações gravíssimas assim na interpretação, na tradução de algumas informações trazidas. E aí foi relançada essa primeira versão aqui pela FEAL, né, pela pela instituição André Luiz. Me perdoem os amigos da FEAL, mas eles acabaram compilando esse novo estudo e fizeram uma versão, refizeram, né, relançaram essa primeira edição do livro A Gênese sem essas alterações. O livro O Céu e o Inferno também teve alterações pós-morte de Kardec. Eles estão agora em um processo de relançamento dessa edição também. Mas vamos hoje então falar
sobre o Cristo Consolador. Vamos lá, o Consolador prometido, item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito, que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e também no 26, a continuidade. O que Jesus diz nessas palavras? O que a gente pode entender dessas palavras trazidas por Jesus? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, natural, né? Aprende com os ensinamentos que eu acabei trazendo para vocês. E assim eu vou pedir ao Pai, e Ele vai trazer para vocês, vai enviar para vocês, ou melhor dizendo, um outro Consolador para que fique com vocês, que Ele chama de o Espírito da Verdade. Ele diz também que o mundo não pode receber esse Espírito da Verdade, mas porque não o vê e nem o conhece, mas nós o conheceremos, nós o identificaremos, porque ele ficará conosco, no caso, né, e estará em nós. Mas o Consolador, que ele também diz que é o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará em seu nome, acabará nos trazendo, nos ensinando todas as coisas e vai nos lembrar daquilo que Jesus nos trouxe. Então, fazendo um resumão de tudo aquilo que Jesus disse nessa passagem. Item 4. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Olha quanta informação rica tem aqui. Os ensinamentos do Cristo foram esquecidos ou mal compreendidos? Mal compreendidos a gente consegue entender, né? Que de fato muita coisa é distorcida, muita visão dos ensinos cristãos, elas são distorcidas. Foram distorcidas ao longo dos séculos. Então é prometido uma nova vinda desse Espírito de Verdade que vai reforçar. Olha, Jesus disse isso, gente, não isso que vocês estão pensando. Jesus veio trazer o amor ao próximo e não armar o próximo, entendeu? Esse tipo de coisa que ele vem para deixar bem claro. Ele não vem com meias palavras. E aí vamos entender quem que seria esse Espírito da Verdade. O Espírito vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. Não sabemos qual tempo seria esse, mas o tempo que a gente entende é o tempo de maturidade espiritual do ser humano. Sem antes disso não teria vindo. O Espírito então vem com o tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. Então Jesus nos trouxe os ensinamentos através de parábolas e aquele diz que o Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque ele fala sem figuras e sem alegorias, e é bem direto mesmo os ensinamentos dentro do Pentateuco. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem por fim trazer uma suprema consolação aos desertados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados.
Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que sofre? Então vamos compreender aqui que antes o sofrimento, as dores que nós tínhamos, vamos dizer aí nos séculos passados, como que nós poderíamos compreendê-los como um aprendizado se nós não estávamos como espíritos preparados para receber tais informações e compreender que aquelas dores, que aqueles sofrimentos que nós vivíamos, que nós tínhamos, eram justamente porque nós somos espíritos imortais, precisamos de determinadas situações para evoluir em espírito. O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia no seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e uma dúvida pungente não tem mais, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim realiza o Espiritismo e o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Então, o que seria esse Consolador prometido? Já está bem claro no texto, né? Quem já deu uma estudada nesse capítulo, quem já conhece um pouco mais, vai entender que o Consolador prometido nada mais é do que o Espiritismo. Então, o Espiritismo acaba sendo reconhecido por vários nomes. Então, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, também conhecido como Terceira Revelação, que por acaso é o nome deste perfil. Por isso, né, tem toda a correlação dos três títulos. Por que é o Consolador prometido? Jesus veio trazendo determinados ensinamentos que em uma determinada época só podia se falar de um jeito, né? Então Jesus falava de uma forma para as pessoas, na forma de parábolas, fazendo comparações, e aí alegorias, como é mesmo dito, né, aqui no Evangelho, e aí em um determinado momento aquilo é o necessário, o que se precisa para que as pessoas compreendam os ensinamentos do Cristo. Só que num determinado momento aquilo não satisfaz mais. Aquilo não é... está faltando mais alguma coisa. O conhecimento das pessoas barra nas alegorias e elas não se aprofundam muito mais naquilo. Então elas ficam presas àquelas informações trazidas por Jesus, nos milagres, nos grandes feitos. Só que fica faltando informação. Muita coisa que Jesus acabou trazendo ficava, vamos dizer, incompleta, né? Informação incompleta. E ele várias vezes, e por várias vezes, disse que no momento certo as pessoas entenderiam aqueles ensinamentos, saberiam algo mais, saberiam isso que está faltando, quando elas estivessem preparadas para aquilo. Então, existem, dentro do Espiritismo, tem aquilo que nós chamamos das três revelações também. Quais são as três revelações? Então, a primeira revelação são os ensinamentos trazidos por Deus ali, né? As três leis divinas. Então tem ali os ensinamentos trazidos como Moisés, a representatividade dessa primeira revelação. A segunda revelação vem com Jesus, trazendo um Deus não só carrasco, né? Um Deus de amor, um Deus Pai. E o Espiritismo vem complementa as informações trazidas por Jesus e muita coisa também trazida, acaba explicando muita coisa trazida também por Moisés, que a gente imagina como alegoria, como feitiçaria, com coisas que às vezes a gente não compreende muito bem,
mas que naquele determinado momento, quando vem o Espiritismo e abarca várias informações, nós, enfim, compreendemos. O Espiritismo, o que ele nos traz? Por que ele é o Consolador prometido? Porque nós vivemos dentro desse sofrimento que nós estudamos em todo o capítulo 5, né? Muito sofrimento, bem-aventurados os aflitos. E a gente sofreria por sofrer. Não, o Espiritismo explica o porquê do sofrimento, o porquê das dores. Ele explica que a vida é muito mais do que a matéria. Explica sobre a reencarnação, sobre a pluralidade das almas, coisas que a hora que a gente começa a somar os pontinhos, acaba fazendo muito mais sentido. Então, esse capítulo específico não tem no nosso estudo do estudo sistemático, ele pula, mas eu trouxe porque ele é muito importante. E no outro livro que a gente tem junto aqui, que é o Vivendo o Evangelho, ele traz uma passagem muito bacana. E ele fala o seguinte: Jesus esteve com os necessitados de diversa natureza e a todos ensinou, apontando o roteiro da renovação. E aí, o que seria esse roteiro da renovação? Eu vou trazer uma série de exemplos que vale muito a pena a gente refletir se a gente aprendeu sobre eles, se esses ensinamentos fazem parte do nosso dia a dia. Então, o que Jesus trouxe apontando o roteiro da renovação? Ele esclareceu os egoístas e ensinou a caridade. Isso tudo estamos falando lá ainda da segunda revelação. Confortou as decaídas e ensinou a vida nova. Aconselhou os ladrões e ensinou a honradez. Advertiu os adúlteros e ensinou a correção. Elucidou os arrogantes e ensinou a humildade. Dialogou com os céticos e ensinou a força da fé. Orientou os avarentos e ensinou o desapego. Aliviou os sofredores e ensinou a esperança. Recuperou os cegos e ensinou o valor da luz. Reabilitou os fracos e ensinou a coragem. Curou doentes aflitos e ensinou o equilíbrio. Desaprovou impostores e ensinou a sinceridade. Então, todos esses ensinamentos Jesus trouxe lá atrás. Por que eles não são vivenciados ainda hoje? O Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo, também lida com diferentes imperfeições da alma. E a semelhança do Mestre Divino, sementeia a consolação e ensina a essência do bem, mostrando que a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral. Boa noite aos amigos que estão chegando, Costa André, Carleto Walter. Sejam bem-vindos, meus amigos. Sim, a live ficará salva se o Instagram não bugar aqui, mas ultimamente está tudo tranquilo, tem dado tudo certo. Então essas são as referências que a gente tem dos ensinamentos de Jesus e que posteriormente foram reforçados dentro do Espiritismo. Então olha só, olha coisas fantásticas que o Espiritismo acabou nos trazendo. Tô com uma cola aqui, tá, gente? Tô olhando aqui no meu note. Então ele explica todas as questões das dores que a gente sempre trouxe, a questão das mortes prematuras, como a gente estudou recentemente, o medo da morte. Então o que seria a morte? A morte é apenas a morte do corpo físico, não a morte do espírito. O espírito é imortal. Explica a questão do bem e do mal, dos vícios e das virtudes que nós temos, dos sofrimentos humanos, as origens e as causas. Tem toda a questão envolvendo as reencarnações. Então, a lei de causa e efeito. Então, todas essas questões foram retiradas do véu, né? Foram reveladas através do Espiritismo, justamente para que nós estivéssemos porque nós estávamos num momento onde nós poderíamos receber essas informações, como foram bem recebidas, por um espírito, foram codificadas por um espírito, no caso de Kardec, e que compilou essas informações, estava preparado para isso, levou a sério essas informações e trouxe para frente para que nós hoje estivéssemos estudando não só Jesus, mas o Espiritismo, a questão do espírito imortal. E aí tem uma comparação Jesus e Kardec. São inúmeras as identificações entre o cristianismo e o espiritismo. Até porque o cristianismo está dentro do espiritismo, né? Uma filosofia estudada dentro do espiritismo, o cristianismo. Jesus ensina a boa nova,
Kardec vincula a doutrina espírita ao Evangelho. Só antes de fazer um adendo, porque muitos irmãos de outras religiões gostam de fazer a crítica de que vocês não estudam a Bíblia, vocês não estudam Jesus. Muito pelo contrário, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus, os Evangelhos de Jesus, com a visão espírita. Então nós estudamos o Evangelho do Cristo dentro de todo esse mundo de informações trazidas pelo Espiritismo. Então a gente não fica com um olhar limitado apenas do que está escrito no Novo Testamento, no Velho Testamento. A gente tenta interpretar aquelas situações e entender aquelas lacunas deixadas nas mensagens de Jesus. Tenta entender os milagres, né? Por que os milagres existem? O que são os milagres? Que nada mais do que são efeitos mediúnicos que hoje nós compreendemos. E a mediunidade, o estudo da mediunidade foi trazida, né? Como entender a mediunidade, as formas de mediunidade foram trazidas através do Espiritismo também. Então, voltando aqui à leitura. Jesus ensina a Boa Nova. Kardec vincula a doutrina espírita ao Evangelho. A Boa Nova nada mais é, gente, do que o próprio Evangelho, tá? Boa Nova é o Evangelho. E Kardec acaba vinculando o Espiritismo a ele. Jesus anuncia o reino de Deus, né? O reino de Deus, o outro mundo. O que seria o reino de Deus? Kardec descortina o mundo espiritual. Então, o mundo de Deus é a pluralidade dos mundos, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus proclama a imortalidade da alma. Então, Jesus fala que a alma não morre. Mas para onde ela vai? O que acontece com ela depois? Ela vai para um juízo final? Kardec comprova a sobrevivência do espírito. E aí nós aprendemos que dentro dessa pluralidade dos mundos, dessas moradas do Pai, dentro do nosso plano existem outras moradas. Vários outros planos superiores, inferiores, como eles são, quem são os espíritos que habitam nele. Jesus opera os milagres. Kardec explica a mediunidade. Jesus cura os possessos. Kardec estuda a obsessão. Né? Nada mais é do que aqueles possuídos, os filmes que a gente vê tão fortes, que a gente se impressiona, nada mais é do que uma obsessão mediúnica. Jesus rejeita a falsa virtude. Kardec convida ao aprimoramento íntimo. É mais profundo ainda, né? Jesus combate o formalismo farisaico. Kardec abole o ritual no exercício da crença. Jesus condena o fanatismo. Kardec define a fé raciocinada. Nós pensamos se aquilo pode ser real, se aquilo não é. Então nós começamos a deixar de engolir determinadas coisas, como o fanatismo. Não, eu sou fã daquele espírita, que ele é fantástico, faz ótimas palestras, fala bonito, mas o falar bonito, você analisa o que ele fala, tem coerência dentro do espiritismo? Às vezes é a opinião dele ou a opinião mediúnica que você está acompanhando? Tem várias coisas que a gente precisa sempre colocar ali no crivo da nossa fé raciocinada. Jesus diz que é preciso nascer de novo, mas não falou como, né, gente? Ele falou em várias passagens, estudamos inclusive no Livro dos Espíritos essa semana, lá no nosso grupo que a gente tem do livro do Cantinho Espírita, sobre todas as informações, todas as passagens, 4, 5 passagens em que Jesus fala sobre o nascer de novo, mas ele não fala como. E aí Kardec expõe a reencarnação. E aí fica muito mais claro o que é esse nascer de novo, por que ele acontece. Jesus afirma que há muitas moradas na casa do meu Pai, e Kardec refere-se à pluralidade dos mundos. Jesus condiciona a salvação à prática do amor ao próximo. Kardec assevera que fora da caridade não há salvação. Revivendo os ensinamentos do Cristo, o Espiritismo é, na verdade, o cristianismo restaurado em sua pureza primitiva, livre das interpretações teológicas. Jesus, pelo amor, traz Deus ao homem. Kardec, pela razão, leva o homem até Deus. Profundo, né? Muito interessante essa visão que a gente fala. Kardec era um homem muito discreto, né? Tanto que
ele não fala que o espiritismo é dele, o espiritismo é uma doutrina vinda dos espíritos. Então, ele tirava essa carga das suas costas, ele apenas foi o codificador. Mas nessa mensagem fala de Kardec e Jesus, e a gente tem que dar o devido valor a Kardec, né? Foi um espírito extremamente importante para fazer esse trabalho de codificação, de receber as mensagens mediúnicas, de separar o que tinha sentido, o que não tinha, aquelas que eram repetidas e que tinham fundamento, mensagens de mais de 40 países, de médiuns diferentes, um trabalho dedicado, árduo. Então, assim, ele merece todos os créditos de ter sido representante, né, do espiritismo para nós aqui encarnados neste planeta. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens. É isso aí, galera. Vai ficar salva aí a live, com certeza. E aí, só para a gente encerrar aqui hoje, tem a última parte aqui desse capítulo 6, que é a instrução dos espíritos, o advento do Espírito da Verdade. Ele tem 4 mensagens assinadas pelo Espírito da Verdade. Uma de 1860, uma de 1861, outra de 61 de outra cidade, mais uma de 61 de outra cidade. E aqui ele, na verdade, só acaba reforçando essa questão, né, do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, reforçando a sua importância e tudo mais. E eu só vou passar por cima de toda uma polêmica que existe, que é de quem seria esse Espírito da Verdade, que é quem assina, inclusive, a autoria das respostas no Livro dos Espíritos. Então, assim, existe muito debate, existe muita discussão acerca de quem seria esse Espírito da Verdade. Uns dizem que seria uma coletânea, né? A junção de vários espíritos, todos eles colocando a sua percepção acerca daquele determinado assunto, se colocando sobre ele. Outros dizem que é João Batista, tem várias teorias aí, e tem uma que é a que diz que é Jesus, que fica claro em determinadas palavras, inclusive desse advento do Espírito da Verdade. Dando uma estudada, uma aprofundada nas mensagens, desse debate, aparentemente pode ser que seja Jesus mesmo e que acabou não assinando como Espírito da Verdade. Se a gente for pensar no Livro dos Espíritos como um continuador do próprio trabalho do Cristo, o Espiritismo, né, vindo através das informações trazidas pelos espíritos desencarnados, pela forma que se traz as respostas e tudo mais, podemos até chegar a essa conclusão no Livro dos Espíritos, que é Jesus, e da forma como ele fala aqui no advento do Livro do Espírito da Verdade. Ele deixa muito claro assim que, segundo as passagens de Jesus, ele que está trazendo essas informações, ele que está complementando as informações que ele deixou de trazer em outros tempos. O que eu quero trazer aqui, se é Jesus, se não é Jesus, se é João, Maria ou José, não interessa. O importante é a mensagem. O importante é o legado que foi deixado. A gente tem faz muita questão, né, de dar esse crédito ou de se ter o crédito. Nesse caso aqui, o Espírito não tinha o interesse de assinar como Jesus e assinou como Espírito da Verdade. Então, que deixe o Espírito da Verdade, que usemos a razão dessa criatura, desse Espírito que acabou nos trazendo esse complemento dentro do Espiritismo, nas informações trazidas ricamente dentro do Livro dos Espíritos e em participações como essa no Evangelho segundo o Espiritismo. Beleza, gente? Ó, a Graça aí, boa noite, Graça, minha querida, seja bem-vinda. Bem, um capítulo muito curto, né, muito sucinto, que ele basicamente fala sobre o jugo leve que nós estudamos a semana passada, e dessa vez fala sobre o Consolador Prometido, o Espiritismo. Então ele só, na verdade, acaba reforçando mesmo a importância da doutrina e as passagens do Cristo, ao qual ele acaba fazendo alusão à possibilidade da vinda de uma outra forma de ensinamento através do Espiritismo, como as informações
complementares a ele. Costa André, irmão, poderia explicar, por favor, o que se entende que o espiritismo é o futuro das religiões? Tem uma frase, né, que vou até lembrar de quem que foi, que agora me deu branco, que fala, né, acho que vem lá de Kardec mesmo, futuro das religiões. Se alguém for mais rápido e quiser digitar aí. Espiritismo, futuro das religiões. Só pra gente dar os devidos créditos da onde está, né, gente? Aqui, Leon Denis. É uma fala de Leon Denis, né? Que segundo Leon Denis, o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. O que seria isso? Leon Denis fala... Ele não está querendo dizer que todos nós vamos virar espíritas, que o mundo inteiro precisa virar espírita. O espiritismo é apenas um nome, uma nomenclatura para uma fé. E qual é a fé? Fé raciocinada, tudo isso que o espiritismo traz, né? A questão das reencarnações, da crença do mundo superior, tudo que eu acabei de repetir na live de hoje. Então, quais são as crenças, quais são as informações trazidas pelo espiritismo? O que ele quer dizer com que o espiritismo não vai ser o futuro das religiões? Imagina, todo mundo teria que se converter ao espiritismo, e acho que isso não vai dar muito certo, né? Isso nunca deu certo na história da humanidade, não daria certo agora. Mas por que sim ele seria o futuro das religiões? Porque todos os seus conceitos, quanto mais espiritualizada a criatura vai ficando, quanto mais ela vai compreendendo que esse mundo é muito pouco, que existe muito mais do que além disso, de que ele precisa do consolo para suas aflições, e como que ele vai compreender isso, todo o suporte consolador que o espiritismo traz, todas essas crenças serão crenças das pessoas, da humanidade. Então elas viverão compreendendo que eu vou desencarnar, mas eu sei que eu vou encarnar de novo. Elas não vão precisar mais do mal para viver, e do mal sob o bem. Elas já vão ter o discernimento, compreendendo o que é o certo e o que é o errado. Por que existe o certo e o errado? Quais as consequências que as suas atitudes como certo e errado vão trazer? Então elas já vão ter esse despertar, essa consciência, e não vai ser o espiritismo que vai trazer. Vai ser com o tempo, essas criaturas vão compreendendo isso. Com certeza aqui deve ter informações que nós ainda não entendemos. Provavelmente pode ser que venham outras criaturas, outros filósofos que tragam conceitos espíritas, que podem ser espíritas que hoje estão encarnados e que no futuro voltem, mas eles não vão voltar como espíritas em outros lugares do mundo. Eles vão voltar com as crenças daquele lugar. Só que dentro deles, eles vão estar com aqueles conceitos espíritas. Eles vão ajudar a propagar aqueles conceitos naquele lugar. E não vai ser espiritismo, vão ser os conceitos trazidos pelo Consolador Prometido. Deu para entender? Deu para ficar claro? Só complementando aqui, a Graça ainda reforçou, os pilares do espiritismo serão vivenciados por todas as mentes religadas ao divino. É isso aí. Deu para entender aí? Costa André. É mais ou menos isso que Leon Denis quis dizer quando o espiritismo será o futuro das religiões e não a religião do futuro. Ótima pergunta, muito obrigado aí pelo seu questionamento. É um assunto um pouco fora do nosso estudo, mas extremamente importante, porque é um questionamento rico e que a gente precisa entender mesmo. Por que foi dito isso há tanto tempo atrás? Eu não sei, eu vou ver se consigo puxar aqui quando foi trazido isso por Leon Denis, mas com certeza foi próximo à época de Kardec, então faz muito tempo. E naquele período ele já tinha essa concepção. E se a gente for pensar de uma forma muito racional, a gente vai ver que para o mundo ser um lugar melhor, esses conceitos todos têm muito sentido, óbvio, né? Só eles fazem sentido para que a gente consiga se transformar e transformar esse planeta para um planeta melhor. E se não for dessa forma, a gente vai conseguir como melhorar ele. Se todos não estiverem envolvidos, conectados na mesma sintonia, nos mesmos objetivos, que é o da autotransformação e, consequentemente, da transformação do outro,
do nosso irmão que tem a necessidade, e consequentemente o padrão vibratório do planeta muda. Então é tudo uma questão cíclica, né? Eu mudo as pessoas que estão ao meu redor, essas pessoas meio que numa corrente do bem vão se contaminando positivamente, e a esfera, a vibração, a energia do planeta, ela aumenta positivamente, e assim o planeta evolui. É assim que acontece a evolução planetária. E se a gente for analisar todas essas vindas das 3 revelações que nós reforçamos hoje, cada uma delas deu uma movimentação no planeta nessa evolução. Desde Moisés lá atrás, onde os povos eram todos em sua maioria politeístas, acreditavam em vários deuses representativos, como se fossem homens ou não. Então, a hora que Moisés traz a visão de um Deus único, uma figura só importante, aquela fé que era espalhada, ela é direcionada, ela é canalizada. E aí isso vai perdurando até a vinda de Jesus. Isso dentro daquele povo. E claro, com o passar do tempo, Jesus vem e mostra um outro viés, um outro olhar sobre aquele Deus. E aí a gente começa a perceber que a gente não tem que ter só o respeito, o temor de Deus. Nós temos que ter a paternidade dele. Nós temos que se sentir acolhidos como filhos dele. E não como pessoas que serão castigadas. Só que essas palavras de Jesus, elas não foram bem compreendidas. Tanto que em nome de Jesus se matou muito por séculos. Em nome de Jesus se fez coisas absurdas. Uma igreja enriqueceu. Talvez tivesse um motivo para isso, para que justamente a questão do Deus único, por conta disso, aliás, foi o que acabou finalizando com a questão dos deuses, dos povos politeístas. Os povos politeístas todos acabaram se rendendo a um Deus único. Então, pelo mal e pelo bem, no final das contas, por essa questão, eles acabaram todos se conectando, e vamos voltar para essa questão de estar conectado e da evolução planetária. E aí, com o passar do tempo, uma hora o ser humano precisa evoluir. O espiritismo acaba trazendo isso, e mesmo não sendo espíritas, muitas pessoas hoje têm esses conceitos em si do espiritismo. Elas veem a questão do respeito ao próximo muito mais acentuado do que se via 20, 30, 50 anos atrás. Como que era a educação dos nossos avós para com os nossos pais, como que era a educação dos nossos pais para conosco, e como que é a nossa educação para com os nossos filhos, e como os nossos filhos veem o mundo hoje. Então a gente vê a evolução das criaturas num curto espaço de tempo. Tem a questão tecnológica que nos ajuda, a questão da globalização, que acelera para que a gente veja os horrores e as misérias e as coisas boas de uma forma mais rápida e nos ajude a dar aquele start, aquela percepção. Mas a gente consegue perceber claramente na evolução do ser, nesse curto espaço de tempo. Se o homem demorou muitos anos para uma evolução moral, nos últimos 2000 anos, que nos últimos 200 houve um impulso muito rápido. E a gente parece que a gente quer que essa transformação aconteça cada vez mais rápido. Nós não toleramos determinadas situações. Tem coisas que a gente olha e fala assim, não, isso não pertence mais a mim. Isso não deveria mais estar acontecendo. Os horrores que a gente vê, as mortes trágicas, a questão que a gente vê das passionalidades, pessoa que mata o outro por nada, pessoa que não tolera a criança e mata, isso já não cabe, a gente não aguenta mais esse tipo de coisa. E isso vai ser cada vez maior, cada vez mais. Essas criaturas que ainda cometem tal atrocidade são espíritos que pararam no tempo. São espíritos que não evoluíram ao longo das últimas encarnações. Elas estão aqui numa oportunidade de regeneração. E elas não perderam essa oportunidade de regenerar. E aí, as que já desencarnaram, é claro, né? Ou aquelas que não compreenderam. Porque ainda dá tempo. Enquanto a gente está aqui, a gente tem tempo. E essas criaturas, aos poucos, elas não vão ter mais permissão para encarnar nesse planeta. Por quê? Não vai ter mais compatibilidade de vibração, de sintonia. E aqui só vão ficar aqueles mesmo que merecem. Aqueles que fizeram a sua parte dentro desse objetivo trazido pelo Consolador prometido. E nós vamos cada vez mais purificar assim o planeta, purificar a Terra, e assim a gente vai
ajudar a evoluí-la, assim como nós, se Deus quiser, também vamos evoluindo. E é o que todos nós queremos. Todos nós queremos estar num ambiente melhor, mais agradável, sem guerras, sem nenhum tipo de sofrimento. Nós ainda vamos precisar passar por isso? Vamos precisar passar por isso, porque faz parte dessa nossa evolução, entender por que isso está acontecendo. E quanto mais eu for cabeça dura, quanto mais eu insistir em rejeitar esse tipo de situação, mais eu vou presenciar até que aquilo entre em mim e que eu perceba que aquilo, qual o motivo daquilo existir. Se eu vou vivenciar aquilo ou não, são outros 500. Aí vai da necessidade do meu espírito. Mas eu vou precisar continuar acompanhando, continuar vendo, até que um dia eu compreenda o motivo, a razão daquilo, e que eu passe a ver com menos ódio a criatura, o irmão, e veja com mais empatia, com mais acolhimento, com mais carinho, enxergue ele como um espírito em processo de evolução e que talvez não enxergue aquilo do jeito que eu enxergo. Isso é que vai fazer a nossa transformação acontecer. Então eu vejo muito hoje ainda nas redes sociais as pessoas se agredirem gratuitamente. Antes de começar a nossa live estava passando no Fantástico a questão do Whindersson, da perda do filho, das agressões em relação à ex-esposa, coisas que você desacredita. Impossível, não é possível que alguém faça isso, e fazem. As pessoas têm muita maldade no coração ainda. E que a gente comece a semear esse amor, esse cultivo de aceitação do próximo, de respeito, mesmo que nós sejamos os ofendidos, porque a gente está num olhar de fora, mas a gente tem que ver o outro também como uma criatura que precisa de ajuda. Uma hora posso eu que precisa de ajuda, uma hora posso eu ser o agredido e eu não sei se eu estou preparado para isso, mas que eu consiga já ter esse conceito dentro de mim e que eu consiga, pelas palavras, pelo respeito, combater o preconceito, preconter o racismo através das palavras que eu coloque dentro das minhas crenças. Eu não preciso pregar Jesus, mas os conceitos. E foi isso que Jesus acabou trazendo naquela época. Jesus não ensinou uma religião. Jesus trouxe conceitos. Conceitos esses que o Espiritismo veio depois e acabou reforçando, trazendo explicação a muitos desses conceitos para que a gente não ficasse pregando em vão, né? Que eles tivessem uma razão de ser. Certo, gente? Falei demais agora no final, hein? Agradecer aí os coraçõezinhos. Boa noite, Selma Amorim. Pois é, nós já evoluímos muito. O passado é uma roupa que já não nos cabe mais. Aquela roupa apertadinha, que mesmo que a gente está meio gordinho hoje, mas o passado é aquela roupa que já não cabe mais. A gente olha com carinho o que a gente já vivenciou com ela, mas fica lá, vamos passar para outra pessoa aquele ensinamento, aquela roupa, porque ela pode ser útil para alguém. É bem por aí. Pois é, fiquei inspirado agora no finalzinho. Digamos que isso não estava no cronograma, não estava no escopo. Mas, graças a Deus, foi inclusive a mensagem, a pergunta do nosso amigo que fez com que a gente se aprofundasse nessa questão. Obrigado eu, Costa André, mais uma vez. Por isso que é importante a participação das pessoas, por isso que é importante, né? Senão fico eu de interlocutor aqui só falando, mas é importante que as questões venham, as perguntas venham, para que a gente, dentro do nosso conhecimento, do pouco conhecimento que a gente possa tentar trazer as informações. Eu falo pouco porque a gente estuda, mas tem muita coisa para ser estudada, tem muita informação que a gente não tem conhecimento, e a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não é o detentor de todas as verdades, não é mesmo? Valeu, gente. Então é isso. Agradeço mais uma vez a companhia de todos. Valeu pelas palavras queridas aí nesse finalzinho. Kardec chama isso de comunhão de pensamento. É isso mesmo. É aquela conexão que eu falo no começo, né? Quando a gente faz essa conexão, quando eu faço essa rogo, né, por essa conexão de nós estarmos cada um na sua casa, mas todos nós ligados como uma grande malha, uma grande rede. É isso, né? Nossos pensamentos, eles estão afins, eles estão conectados mesmo, como se fosse uma grande rede de computadores, digamos assim. Mas a gente fica na mesma sintonia, na mesma energia, pensamos iguais. Vamos para as nossas vibrações de hoje. Vamos
colocar para fora, né, aqueles nossos sentimentos positivos, aquele nosso amor guardado. Vou até molhar um pouco as palavras nesse momento, porque eu falei demais. Então vamos lá, vamos fechando mais uma vez os nossos olhos, vamos nos conectando à espiritualidade mais uma vez, que nos envolve na noite de hoje. E vamos sentindo saindo da palma das nossas mãos uma energia, uma vibração, aquele melhor sentimento que temos, e vamos direcionando para a espiritualidade presente. Possa transformar toda essa energia em muito amor, em muito carinho, e possa distribuir essa energia. Quando nós dizemos que essas vibrações possam tocar a todo o universo, possam envolver o nosso planeta, as pessoas que sofrem nele, aqueles povos que vivem em guerras, passam por conflitos, as criaturas que passam por fome, por frio, por sede. Vibremos por essa pátria bendita que nos acolhe, pelo Brasil, por todo o povo brasileiro e principalmente por aquelas criaturas que detêm o poder sobre o povo. Que nesse momento de pandemia, principalmente a espiritualidade tenha forças para tentar interceder sobre o melhor para o povo. Que possamos, que cada dirigente do seu estado, município, da nação possa tentar ter acesso a essas criaturas, as criaturas que as envolvem, com ideias, com sugestões, para que nós possamos ser agraciados. Vibremos por aquelas criaturas que sofrem em seus lares, que são agredidas, que estão doentes, aquelas pessoas que estão nas ruas, com frio, com fome. Vibremos só aqueles que estão encarcerados, as criaturas, as crianças nos orfanatos que não têm um lar. Vibremos aos doentes nos hospitais, principalmente aqueles que estão acamados por conta da Covid, nas UTIs. Vibremos por aqueles que se recuperaram da doença, por aqueles que estão vacinados, pelas equipes que estão à frente da batalha dessa doença, médicos, enfermeiros e tantos outros profissionais, possam ter força perante essa aprovação, as situações que são colocados. Vibremos aquelas criaturas que desencarnaram por conta da doença e seus familiares, que possam ter os corações consolados. E assim vibremos pelas criaturas que não puderam estar conosco hoje. Vibremos por nós mesmos, que as águas fluidificadas possam receber os fluidos necessários nesse momento, colocados pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes. Que os nossos familiares possam, nesse momento também, receber essas vibrações. E assim, agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite, pedindo que ao longo dessa semana nós possamos estar envolvidos, protegidos sob o seu amor, que possamos nos ver envolvidos em uma cúpula, que nós consigamos manter a vibração positiva,
dela ao longo dessa semana. E assim, agradecidos, mais uma vez, dizemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. E que assim seja. Valeu, gente. Muito boa noite de hoje. Agradeço demais a companhia de vocês. Semana que vem possamos estar reunidos mais uma vez nesse estudo. Em nome de Jesus, para a nossa melhoria e que tenhamos uma semana abençoada. Bom descanso para todo mundo, ótimo sono e até semana que vem. Valeu pela companhia, queridos.